Gravando. Pronto. A gente vai dar prosseguimento ao conteúdo da unidade 2, tema 1, globalização econômica. Dá para vocês me falarem um pouquinho qual é a noção que vocês têm hoje do que é globalização? Um de cada vez. O que é globalização para vocês? Essa aula que a gente está tendo agora é algum exemplo sobre a globalização? Se refere a alguma coisa da globalização? Acho que é a ação da comunidade, eu acho. A ação da comunidade? E também algo a ver com política. Política. Esqueci. Que Não me mais? lembro direito. É que eu tô nessa quarentena, tô sem fazer nada. Não me lembro Entendi. direito. Ele está se socializando. Tem a ver com Nicolas. economia, política, etc. Isso aí, Economia, Nicolas. política, certo. Então, a globalização não é um fenômeno apenas econômico? Quem está falando, Letícia? Não. Letícia? É você que está falando? Não, o microfone está desativado. Alguma pessoa falou agora. Enfim, a globalização não é apenas um fenômeno econômico. Embora o tema se chame globalização econômica, a globalização é um fenômeno, como o próprio nome está falando, é um termo, na verdade, que se refere ao mundo inteiro, é global, ou seja, atinge todos os países, todos os continentes do mundo. E a globalização ela não existe apenas do ponto de vista financeiro. Esse fenômeno ele não existe apenas para integrar os países, as pessoas, do ponto de vista econômico. E sim, existe a globalização do ponto de vista cultural, existe a globalização do ponto de vista político, a globalização do ponto de vista social como um todo. Então, é um fenômeno que se refere a vários âmbitos e não só um viés, não é somente um viés econômico. É claro que conta muito a globalização do ponto de vista econômico. Se vocês me perguntarem, a globalização é um fenômeno recente? E aí, vocês acham que é recente ou não é recente? É algo que surgiu agora, há pouco tempo? Foi após a Revolução Industrial. Após a Revolução? Século Não, XVIII? não é recente assim, não. No meu ponto de vista, começou com as grandes navegações. Não? Por que teria começado com as grandes navegações, a globalização? Porque foi quando o mundo começou a se fundir um com o outro. Os dois hemisférios começaram a se fundir. Mais ou menos. Certo. As grandes navegações marcam o momento em que as potências europeias saíram em alto mar, né? Tentando traçar novas rotas comerciais para se chegar às Índias. Vocês lembram onde fica as Índias? Uhum. Fica ali onde é o continente asiático hoje, não é isso? Numa região ali próxima, onde seria hoje a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, Nepal, ali, naquela região. Afeganistão. Professora, oi. A globalização deve ter existido as grandes civilizações. Se expandindo. As grandes civilizações. Mas se a globalização é um fenômeno de integração global, na época das civilizações, das grandes civilizações, não existia ainda um contato tão rápido, tão direto, tão integrado assim com todos os continentes do globo. Não existia, né? Na verdade, o mundo conhecido até então era basicamente o velho mundo. Era Europa, África e Ásia, basicamente. Não existia uma conexão global ainda nesse momento. Mas, acho que foi Mirelle que falou, não lembro. Falou correto. A pessoa que respondeu aí dizendo que a globalização é um fenômeno que surgiu com as grandes navegações, falou completamente correto. Por quê? Porque com as grandes navegações, quando as potências europeias elas vão se lançar em alto mar em busca de novas rotas comerciais, elas também estão indo em busca de uma maior integração global, de certa forma. De um mercado consumidor para seus produtos, de novos territórios, de dominar novas áreas no globo. Passa a ver o processo de colonização da América. A América vai ser descoberta no ano de 1492 por Cristóvão Colombo, mas já existiam relatos há muito tempo atrás. Enfim, mas passa a haver uma conexão da Europa com a América com a África, né? O continente africano começa a ser explorado de início para o tráfico de escravos. Esses escravos vão servir para quê? Vão servir como mão de obra para as produções, para as explorações aqui no continente americano. Então, eu já consigo perceber uma interligação entre Europa, América, África. Sem contar que um dos principais objetivos, o principal objetivo, na verdade, das grandes navegações dos séculos XV e XVI é promover uma integração maior entre a Europa e a região lá das Índias, né? No caso, os europeus eles queriam encontrar rotas comerciais para se chegar de forma mais rápida e prática até as Índias, para comprar as especiarias. Vocês devem lembrar o que são especiarias. Eram produtos que não eram fabricados em qualquer parte do mundo, eram bem caros e eram originários daquela região das Índias.
Então, eles iam para lá para comprar e fazer esse elo comercial. Então, eu já tinha uma relação aí, pare para pensar. A gente já tinha uma relação entre Europa, América, África e Ásia. Então, a partir do momento das grandes navegações, dos séculos XV e XVI, a gente já vai ter uma integração global. Professora, mas a globalização não é um fenômeno recente, não? Essa maior integração global, essa noção de que as distâncias elas foram reduzidas. Hoje em dia eu consigo falar com qualquer pessoa de forma instantânea, de forma rápida. Hoje em dia eu posso muito bem, eu estou aqui do lado da minha televisão, posso ligar aqui minha televisão e ficar diante de diversos tipos de informações em tempo real. Beleza. Esse fenômeno não é um fenômeno recente? Não, aí peraí. Se você estiver falando da globalização contemporânea, desse processo de maior difusão de informações, de comunicação entre as pessoas, aí sim, eu posso dizer que a globalização contemporânea ela é algo mais recente. Mas o início da globalização mesmo é marcado pelas grandes navegações dos séculos XV e XVI. Então, se eu perguntar, por exemplo, numa prova ou num simulado, quando deu início o processo de globalização mundial, aí vocês vão dizer, com as grandes navegações dos séculos XV e XVI. Beleza? Até então, tem alguma dúvida? Não? Pronto. Então, vamos lá. Então, globalização, o nome globalização tem a ver com algo que acontece no mundo inteiro. O termo globalização surgiu na década de 80. Por mais que a globalização seja um fenômeno antigo, o termo só começou a ser escrito em material didático, em estudos acadêmicos, científicos, apenas na década de 80. Embora o processo já existia há muito tempo. Professora, a globalização ela vai acontecer de várias formas, não vai? Vai. Não existe apenas uma integração dos mercados financeiros globais. Existe também, eu posso muito bem investir em qualquer empresa que eu quiser agora, na minha casa. Eu preciso o quê? Eu preciso comprar ações de empresas. Tem como eu comprar ações de empresas via internet, se eu tenho acesso à internet? Eu posso comprar ações de empresa na minha casa? Posso, não posso? Não é fácil, não é prático, não é rápido. Basta apenas eu ter o quê? Um aparato tecnológico. Eu tenho um microcomputador, eu tenho um computador, eu tenho um notebook, eu tenho um celular, um smartphone. E tudo isso é fruto de quê? O que é Inovações. Oi? Ações. O que é ações? Ações são tipo... são partes de uma empresa. É como se eu estivesse comprando uma parte de uma empresa. Uma parte da lucratividade de uma empresa. Basicamente, você compra e você vai conseguir dinheiro. Uma parte do dinheiro daquela empresa que ela ganhar, você vai receber. Pronto, perfeito. Exatamente, Nicolas. Se eu compro ações, por exemplo, da Microsoft, né? Uma empresa de tecnologia. Essa empresa, a partir do momento que ela começar a produzir, a lucrar cada vez mais, eu também vou lucrar. Por quê? Porque eu tenho uma parte das ações dessa empresa. Eu comprei parte das ações dessa empresa. E tem ações que, tipo, são bem baratas, dependendo da empresa, né? Ou ações que podem ser um pouco mais caras. Aí depende do tanto de ações que você comprar da empresa, mas toda vez que você investe numa empresa, na bolsa de valores, você pode lucrar ou não. Se a empresa entrar em falência ou em decadência ou não produzir mais, aí você, consequentemente, vai perder. Mas se você apostar numa empresa que está de vento em popa, crescendo muito, desenvolvendo muito seu setor industrial, seu setor de serviços também, você, consequentemente, vai lucrar também. Por quê? Porque você investiu na compra de ações daquela empresa. E hoje em dia, isso é muito prático, isso é muito rápido, eu consigo fazer isso na minha casa. Beleza? Porque, Ana Beatriz, eu que nem tenho formação nessa área econômica, consigo fazer isso. Porque a informação, ela está disponível, gratuita, em qualquer canto, em qualquer meio digital que eu quiser procurar. Basta eu entrar aqui no Google agora, no site do Google, e colocar como comprar ações de tal empresa. Então, você vai abrir diversos sites que vão estar lhe ensinando, vai ter tutoriais de como investir em empresas, como comprar ações de empresas. Estão entendendo? O que vocês têm que entender é que essa globalização atual, essa globalização contemporânea, ela promove para a gente uma intensificação das informações, das comunicações, mas também dos fluxos de capitais, né? Capitais, serviços, mercadorias. Eu consigo me deslocar hoje em dia de forma muito mais rápida. Por que eu consigo me deslocar de forma mais rápida? Porque a partir do momento que houve um desenvolvimento, uma revolução tecnológica, houve também mudanças significativas nos meios de transporte. Então, os meios de transporte, hoje em dia, eles conseguem
levar, carregar, digamos assim, maior quantidade de mercadorias, maior quantidade de pessoas do que antigamente. No livro de vocês tem um exemplo bem bacana em relação à distância, a fluxo de viagens. Diz o seguinte, que antigamente, lá por volta da década de 1960, finalzinho aí segunda metade do século XX, 1960, a gente, se você fosse fazer uma viagem aqui no Brasil, você saindo lá do Sudeste, lá do Rio de Janeiro, e você indo em direção a Los Angeles, nos Estados Unidos, também na América. Essa viagem de avião, em 1960, ela duraria, em média, cerca de 2 dias. Mas hoje em dia, se você quiser fazer essa mesma viagem, né, do Rio de Janeiro para Los Angeles, nos Estados Unidos, essa viagem ela vai durar, em média, de avião, em média, 12 horas. E dependendo também se você vai fazer alguma escala, tipo se você vai parar em algum local para poder chegar até o seu destino final, ela pode durar até menos, dependendo do tipo de avião que você for pegar, né, que você for viajar, pode durar até menos. Por quê? Porque houve um processo, um desenvolvimento cada vez maior dos meios de transporte ao longo do tempo. Principalmente por quê? Porque a gente vai ver que no finalzinho do século XX vai começar a terceira fase da Revolução Industrial. Terceira fase da Revolução Industrial, ela começa lá por volta de 1970. Professora, essa revolução, ela é chamada de quê? Ela é chamada de a revolução do meio técnico, científico, informacional. Então, a terceira revolução industrial, ela também é chamada de revolução técnica, científica e informacional. O que quer dizer isso? Ela é marcada pelo quê? O que é que marca a terceira fase da revolução? A gente ainda está vivendo essa revolução? Tá. Alguns autores dizem que a gente já está na fase da quarta revolução, mas outros ainda acreditam que a gente ainda está no finalzinho da terceira revolução industrial, que seria marcada pela informática, pela robótica, pela nanotecnologia. Nanotecnologia, professora, eu não sei o que é isso. Seria a produção de grandes circuitos eletrônicos, produtos com o tamanho de um átomo ou o tamanho de uma molécula. Tudo que você vê relacionado a coisas muito pequenas, tecnológicas, isso faz parte do ramo da nanotecnologia. Aí a gente tem também, né, nessa terceira fase da revolução, o desenvolvimento da biotecnologia. A biotecnologia seria o quê? A tecnologia aliada, congregada, junta com a vida. Então, quando você vê, surgiu um novo organismo geneticamente modificado, quem é que produz isso? É o ramo da biotecnologia. Houve um novo cruzamento de uma espécie de animal com outra e surgiu uma nova espécie de animal. Enfim, um exemplo bizarro aí. Seria o quê? Exemplo de, mais uma vez, do ramo da biotecnologia. Bio quer dizer vida, né? Tecnologia da vida. Então, com essa terceira fase da Revolução Industrial, a gente vai ver que vai ter, de certa forma, grandes inovações tecnológicas. Essas grandes inovações tecnológicas nos aproximam cada vez mais. Aproxima de que forma? Através das comunicações, houve um grande processo de desenvolvimento das telecomunicações e dos meios de transporte. Sem contar que houve também a difusão de informação em tempo real. Hoje em dia, as informações, elas são em tempo real. Por quê? Porque a internet que chega à nossa casa, a maior parte das pessoas recebe a internet por cabos de fibra óptica, né? Que eles são até mais rápidos. Ou então, por sinal de via satélite. Sendo que hoje em dia, praticamente 99% da internet que chega aqui na nossa residência, nas nossas casas, elas vêm por cabos submarinos, né? É conectado de um país para o outro por cabos submarinos de fibra óptica. Eles passam de um país para o país, a gente recebe e aqui a gente manda no litoral, manda para as cidades do interior. Mas a maior parte da internet que chega até nós chega por cabos de fibra óptica. Oi, Lucas. Como é que faz esses cabos submarinos? Como é que faz os cabos? Como é que eles são feitos para poder se adaptar à água? Eu não sei bem, mas não sei como é feito, né? Porque eu não tenho noção do processo industrial. Mas eles são muito resistentes, são feitos num material muito, muito rígido para sobreviver à pressão da água, né? Professora. Mas eu não sei como é feito o processo. Eu nem sabia que tinha. Mas Beatriz. 99% da nossa internet, ela vem por cabos de fibra óptica. Cabos submarinos. Oi, quem falou? Fui eu, Paulo Vitor.
É, a internet por via satélite é mais zona rural, né? Geralmente é. Mas apenas 1% da internet do mundo agora é por via satélite. É. O que no passado foi bem mais, hoje em dia é dominado pelas fibras ópticas. Porque considera-se que é mais rápido, que é mais eficiente. Sérgio está entrando, acho que ele saiu e entrou agora. Pronto. Então, eu vou dar continuidade aqui. Os cabos são enterrados debaixo do oceano? Eles vêm por debaixo das águas marinhas. Exatamente. Parece ser difícil de acreditar, né? Isso, mas acontece. Tem um mapa, eu tenho um mapa sobre isso, mas não está aberto agora e não tem como mostrar para vocês, mas eu posso mostrar em um outro momento. Então, olha, aqui tem um conceitozinho, né? Olha, globalização. Refere-se ao fenômeno de integração, né? Junção ali. Integração social, política, econômica e cultural, decorrente da intensificação dos fluxos. Fluxo, né? Algo que está sempre em movimento. Fluxos internacionais de mercadorias, pessoas que estão sempre em constante movimentação, capitais financeiros e da aceleração da difusão de informações. Tudo isso marca o que é a globalização. Aí, revolução tecnológica, é o próximo tópico aí de vocês. Essa revolução tecnológica é o que eu estava falando para vocês. É a terceira fase da revolução industrial, que é essa revolução da informática, da robótica, das informações em tempo real. É tudo que a gente está vivendo agora, nosso período atual. A gente vai ver que com o final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, Matheus está entrando agora. É Matheus dessa turma mesmo? Matheus? Matheus, está me ouvindo, Matheus? Não sei se ele consegue falar, mas enfim. Entrou o Matheus aí, eu acho que deve ser ele. Sim, aí vamos lá. Peraí. Tem que apertar no negocinho, É no porque áudio, o na áudio mensagem que dele aparece. é verdade. Se Presente. for para eu... Peraí, ele está entrando de novo. Tem outro Matheus. Alguém falou presente. É verdade. Não foi ele. Foi Matheus. Foi Matheus. Foi? Ah, ok, Meu Matheus. Deus. Tudo bem? Tudo. Sua primeira aula minha, né? É, Beleza. Como é que você tá? Tá bem? tô bem, graças a Deus. Amém. Pronto, eu tô falando sobre globalização. Bora, viu? Matheus. Falando sobre globalização. Globalização é um fenômeno global, ou seja, o próprio nome está dizendo, se refere à integração mundial entre as pessoas, entre os países, entre os mercados financeiros. E a gente está falando agora sobre um período pós-Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, vai dar início um período da história chamado... Oi, Denis. Você levantou a mão? Explique de novo aí o que é globalização. Beleza. Globalização, como o próprio termo está dizendo, é algo que se refere ao mundo inteiro. A globalização é um fenômeno que teve início nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, quando os europeus, principalmente Portugal, Espanha, saíram em alto mar em busca de novas rotas comerciais para chegar até as Índias, lá na Ásia. Quando esse processo iniciou, lá por volta dos séculos XV e XVI, vai haver uma maior integração entre todos os continentes. Por quê? Porque vai haver o processo de colonização da América, então vai haver uma integração entre Europa, América, África, porque os africanos vão ser trazidos em massa para o continente americano para ser escravizados. E também vai haver uma integração entre a Europa, América, África e Ásia, com o comércio das especiarias, que vão ser compradas lá e vão ser trazidas para a Europa para ser revendidas. Hoje em dia, essa globalização ela é considerada uma globalização contemporânea. Ela não deixou de ser esse processo de integração, não, de jeito nenhum. Sendo que a globalização, hoje em dia, ela integra muito mais as pessoas do que antigamente, digamos assim. Por quê? Por causa da difusão de informações em tempo real, por causa que hoje em dia ficou muito mais rápido a gente se comunicar, ficou muito mais rápido a gente viajar, a gente conhecer locais sem nem estar lá. Eu posso conhecer um país sem nem estar lá. É só eu abrir agora um aplicativo aqui, sei lá, o Google Maps ou então o Google Earth. Eu posso abrir e conhecer um país sem nem estar lá. Por quê? Porque tudo isso são frutos da globalização. Essas inovações tecnológicas que a gente tem hoje são frutos dessa globalização atual, contemporânea. Então, a globalização, se você me perguntar o que é, resuma o que é globalização. É o processo de integração entre as pessoas, as empresas,
do mundo, certo? É o processo de integração global entre as pessoas, entre as empresas, que é marcado pelos fluxos, pela movimentação de informações, de transportes, de pessoas, de serviços, de mercadorias, de capitais. Beleza? Deu para entender? Deu. Pronto. Revolução tecnológica. Com o final da Segunda Guerra Mundial, vocês já estudaram guerras mundiais? Ainda não? Só a primeira. Estamos estudando a primeira. Estamos na primeira. Estão na primeira? Pronto, beleza. Mas agora vocês não vão sofrer muito não, por não ter visto não. Vocês precisam entender que durante o século XX houveram duas grandes guerras. A primeira que vocês estão estudando agora ocorreu de 1914 a 1918, não foi? Durou 4 anos. E a Segunda Guerra Mundial, que é essa que eu estou mencionando agora, um período pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 até 1945. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma bipolarização do poder mundial. Professora, explica isso aí que eu não entendi. Vou explicar. A partir de 1945, a gente vai ver que os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, praticamente o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, né? Que era e é um país até hoje capitalista. E vai haver uma bipolarização do poder mundial pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê, professora? Porque vão existir 2 grandes países com poderio econômico, militar a nível global. Pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, a gente vai ver que o mundo vai estar dividido entre 2 grandes superpotências. Esse período vai ser chamado de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque não teve nenhum conflito armado direto, né? Não teve derramamento de sangue, por isso que é chamado de Guerra Fria. E é chamado de bipolarização da ordem mundial esse período. Bi quer dizer 2. Então vão existir 2 grandes polos de poder no mundo, financeiro, militar, político, pós-Segunda Guerra Mundial. Esse período aí de bipolarização vai durar até 1989. Seria a queda do Muro de Berlim. Vocês vão ver isso ainda em história, um pouquinho. Mas o que é que vocês precisam saber até agora? É que esse período da Guerra Fria é marcado por 2 grandes potências. Os Estados Unidos, liderando o grupo de países capitalistas, e a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, formada por 15 repúblicas. Beleza, eu vou ter 2 grandes potências. A União Soviética liderava o grupo de países que eram socialistas na Guerra Fria. Os Estados Unidos lideravam o grupo de países que eram capitalistas durante a Guerra Fria. Cada país queria demonstrar que tinha mais poder, que tinha mais força a nível econômico, a nível militar, a nível de poder ideológico, né? Quem tinha mais força. E aí, nesse período da Guerra Fria, a gente vai ter 2 tipos de corridas. A gente vai chamar corrida. Existia a corrida espacial e a corrida armamentista. Existia uma corrida para ver quem que mandava o primeiro homem à Lua, ao espaço, e existia uma corrida para ver quem tinha os melhores armamentos. É tanto que a gente vai ter hoje a noção de que os melhores armamentos ou são fabricados nos Estados Unidos ou na Rússia. Por quê? Porque ainda é dessa época da Guerra Fria. Professora, por que você está falando da Guerra Fria? Porque é no período da Guerra Fria que vai haver a terceira fase da Revolução Industrial, 1970, ainda é Guerra Fria. Em 1970 começa a terceira fase da Revolução Industrial, vai haver uma revolução no âmbito das telecomunicações, fruto desse grande embate entre os capitalistas e os socialistas. Vai haver uma grande difusão, um grande melhoramento das empresas no ramo de telecomunicações e também no ramo de transporte, financiada por esses países aí. Então, cada um queria mostrar ao mundo quem é que tinha mais poder, quem tinha mais força, e com isso, desse embate deles dois, dessa disputa desses 2 países, houveram sim grandes aprimoramentos, grandes desenvolvimentos pós Segunda Guerra Mundial, desse período conhecido como Guerra Fria. Aí a gente vai ver aqui, na página 346, vai dizer o seguinte: com o processo de globalização, nesse período da Guerra Fria, né? E com o processo crescente da globalização, vão ser produzidas cada vez mais novas tecnologias. E essas novas tecnologias vão mudar muito drasticamente a vida das pessoas. Vão surgir smartphones,
Vão surgir aparelhos que a gente consegue se comunicar de forma mais rápida. Vai haver uma integração maior entre a produção de conhecimento no mundo e a produção de mercadorias. E vai falar um pouquinho aí que, com a terceira fase da Revolução Industrial, as indústrias vão se tornar cada vez mais automáticas, autônomas. O que é isso, autônomas? É que, a partir desse momento da terceira fase da Revolução, vai haver uma certa robotização maior das máquinas. As máquinas vão começar a trabalhar cada vez mais sozinhas, vão ser cada vez mais complexas e não vai precisar tanto de pessoas dentro das indústrias, como antes. Consequentemente, as empresas vão começar a lucrar mais, vão começar a produzir mais, tudo fruto desse processo de revolução tecnológica. Aí tem dizendo assim, no finalzinho da página 346, na economia globalizada, as telecomunicações e os transportes funcionam como agentes facilitadores na operacionalização das transações financeiras e comerciais e no aumento do fluxo das trocas de mercadorias pelo globo. É o que eu estava falando para vocês até agora. Com o processo da globalização, com essa revolução tecnológica, fez com que as transações comerciais se tornassem cada vez mais rápidas e instantâneas. E também a forma como a gente investe em determinados tipos de produtos, determinados tipos de serviços. Agora, a tecnologia como diferencial, página 347 de vocês, que está aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho agora sobre inovação tecnológica. Me diga uma coisa, o que é que vocês acham que é necessário para a gente inovar em termos de produtos? O que é necessário para inovar? Tecnologia? Sei lá. Como é que eu produzo tecnologia? Novos produtos cada vez mais modernos e eficientes. Oi, Lucas. Você precisa ter uma economia muito alta, você precisa saber, os outros países precisam saber que você é o mais poderoso dali, que tem mais economia, e saber que você é o mais territorial também, o que ocupa a maior parte territorial. Olha, no passado se achava que toda grande potência, todo grande país que era considerado uma potência, era uma grande potência por quê? Porque tinha um grande setor militar. Hoje em dia, o que importa para um país ser uma grande potência não é mais o seu setor militar, ter um grande setor militar. Economia. E sim ter uma grande economia e ter também um grande setor tecnológico bem desenvolvido. Oi, alguém tá falando? Oi, Paulo, você está falando? Paulo, está falando? Enfim, acho que alguém falou. Lucas. Oi, Lucas. Foi sem querer. Sim, tudo bem. Então, hoje em dia, o que importa é isso. E para você ter produtos cada vez mais modernos, para que eu inove cada vez mais, eu tenho que ter o quê? Equipamentos, bons equipamentos para produzir. Eu tenho que estar, geralmente, minha indústria, ela tem que estar próxima a um centro de pesquisa. Por quê? Porque é a ciência que produz novos produtos cada vez mais modernos e de alto teor tecnológico. Então, uma indústria hoje que ela quer desenvolver seu setor industrial, o que é que ela faz? Ela sempre se alia a um centro de pesquisa, a uma universidade. É por isso que surgiram os tecnopolos. Atualmente existem muitos tecnopolos. O que seria um tecnopolo? Uma área industrial próxima a um grande centro de pesquisa, uma universidade. Então, o que é que eu preciso para produzir cada vez mais? Eu preciso inovar, eu preciso investir em P&D. O que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a gente tem que investir maciçamente em educação de qualidade acessível a todos, investir na ciência, em pesquisadores, coisa que o nosso país faz bastante, né? O que é que vocês acham? Nossa, muita Maria. Pois bem, para um país desenvolver em termos tecnológicos, produzir produtos de alto teor tecnológico, e a gente sabe que esses produtos eles têm um valorzinho agregado muito maior do que produtos que não têm tanta tecnologia. Para que eu produza mais, eu tenho que investir. Então, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter capital para investir na produção, investir principalmente na pesquisa científica para que produzam mais produtos de forma mais rápida e que eu ganhe mais, que eu lucre mais. Oi, Lucas. Então, assim, o Brasil não vai investir em nada, não. Eu não sei. O Brasil está parado no tempo. Nós temos um grande problema relacionado a produtos, a fabricação de produtos, a inovação em produtos, problema. em pesquisa científica. É um problema insano, gigante. Mas vamos seguindo, né?
Vamos ver, a gente tem esperança que um dia tudo isso mude. Sim, agora vamos para o próximo tópico. Esperança. O mercado global. Estão vendo aí? Página 347 de vocês. Está dizendo nesse tópico que... Deixa eu mudar aqui. Mercado global. Está havendo atualmente uma ampliação. Ampliação seria o quê? Um prolongamento, né? Uma melhora, digamos assim. Está havendo uma ampliação das trocas comerciais internacionais entre os países, obviamente, facilitada pela liberação do comércio. Professora, liberação do comércio, o que é isso, liberação do comércio? Alguém tem noção do que seria liberação do comércio? As trocas comerciais estão aumentando em razão da liberação do comércio. Então, o que é que está havendo com o comércio mundial? Tá liberando o comércio para outros lugares? Aumentando, sei lá. Não, pera. Está havendo uma liberação do comércio. As trocas comerciais mundiais entre os países, entre as empresas, estão aumentando. É isso que está dizendo aí, com a globalização. Oi, Lucas. Posso dar um exemplo? Dei. O Brasil mandando um bocado de dinheiro para a Suíça. Isso é uma troca comercial? É. Interessante. E corrupto. Interessante seu exemplo. Bem gratificante. Interessante. Sim, pois vamos lá. Eu perguntei o que era a liberação do comércio. Liberar o comércio é como se você reduzisse. Atualmente existe uma